devido às tristezas e solidão. Nesses casos, fui eu quem os atraiu. Eu estava no terraço em pecado e de repente no jardim eu vi um demônio de sombra negra caminhando pelo jardim. Estava indo embora. Falei para outra pessoa que estava por perto. Acabei de ver um demônio caminhando pelo jardim. A pessoa me disse: você deve repreender quando vê um. Depois Jesus me deu entendimento do que aconteceu. Eu estava pecando escondido e o demônio estava me apoiando. Jesus mandou ele ir embora e fez com que eu enxergasse ele, estando em pecado. Na maioria das vezes as pessoas não os percebem, sem discernimento da realidade e o risco de perder o presente da vida eterna. Não ouvem e não veem que os caminhos que estão seguindo não vão levá-las a um lugar muito bom. Jesus me fez enxergar porque sabia que dentro da minha mente tinha o conhecimento de que eu não devo repreender um demônio estando eu em pecado. Daí veio o reconhecimento do erro. Eu estou errada, eu atraí esse mal. Por isso não devo repreender esse demônio, pois não será eficaz o efeito de tal atitude. Graças a Deus fiquei calada, não o repreendi. O que aconteceria se eu fizesse? E dissesse: você está repreendido em nome de Jesus. O demônio voltaria e diria a mim: conheço a Jesus, mas não conheço a você. Ou ele se manifestaria de outra forma, expressando que me ignora. Como também é relatada uma situação em Atos 19, do 13 ao 17, que diz: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal do sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando nele o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E isto foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus foi engrandecido. O pecado que estava sendo cometido estava interferindo na minha comunhão com o Mestre. Porém, Jesus abriu uma brecha para que o reconhecimento do erro me conduzisse ao arrependimento. Permitiu que os meus olhos vissem um demônio que estava me apoiando durante o erro. Pois isso nem sempre acontece. Muitas vezes a pessoa peca e repreende o espírito, sem ter o conhecimento do seu erro, e de que repreendê-lo só vai piorar as coisas. O problema vai aumentar cada vez mais. Nesses casos se trata de uma pessoa constantemente mediana ou fanática religiosa. A tudo culpa menos a ela mesma. Isso acontece geralmente porque as pessoas que se comportam dessa forma carregam consigo problemas psicológicos, pois foram ensinadas a viver assim ou percebem uma interpretação errada das Escrituras. Deus não lhe concedeu o presente do discernimento completo, que é transferido por meio do seu Santo Espírito. Se insistimos em acreditar e viver em mentiras, o Senhor nos deixará a escolha. Mas o Espírito Santo ainda alerta, mesmo que essa pessoa esteja errada em algumas questões. Ei, cuidado, olha o que está fazendo.
No meu caso, eu ouvi ele falando alto na minha mente. Lembre-se, haverá um juízo. Ele falou com a voz que os seres humanos utilizam. Falou comigo. Nem sempre acontece com uma árvore o que se espera dela. O mestre aproveitou enquanto eu estava suja do pecado, mandou um profeta para me chamar para junto dele e dizer que muito me ama e que muito vai me usar. O Espírito Santo habita o corpo que está disposto a cumprir a vontade de Deus. Assim também Satanás e as cambadas de demônios também habitam os corpos das pessoas, que se rendem totalmente à desobediência e o mal. Eu ouvia e via aqui em casa os espíritos malignos. Era uma legião. O Senhor Deus me mostrou em uma visão os rostos e os corpos de cada um deles. Um deles gostava de habitar a escuridão. A pessoa influenciada deixava a casa totalmente escura, com as luzes apagadas, músicas nas alturas. Para dormir tinha que se aturar as paredes de toda a casa vibrando. Os ouvia e via quando convivia com a pessoa que constantemente atraía sempre esses espíritos e até conversava com eles. Os espíritos por vezes entravam dentro dessa pessoa. Dava para perceber em seus olhos e semblante. E agia através do corpo dela com violência e atrevimento. E por vezes ficava do lado de fora dando conselhos. Faz isso, isso vai irritar ela. Faz isso e aquilo. A própria pessoa por vezes nos contava o que eles falavam. Era uma perseguição, que eu pensava que não acabaria, pois os demônios são perseguidores e fofoqueiros. Em um determinado dia eu estava comendo um pacote de biscoito treloso escondido. Eu não queria dividi-lo. Doces eram meus anestésicos para tristezas. Ninguém tinha visto que eu estava comendo biscoito. Então se manifestaram os supostos amigos espíritos da pessoa que os atraíam. Fofoqueiro esses. Lá dentro do quarto, essa pessoa gritou: "Ei, eu quero biscoito." Foram me observar e disseram: "Ei, ela está comendo biscoito e não quer dividir." Perturbavam e tentavam fazer com que essa pessoa assassinasse os bichos de estimação. Ninguém estava em casa, somente essa pessoa. Soubemos disso, porque ela começou a contar o que eles estavam sugerindo. Um deles sugeriu: